Galera, num determinado momento da história nós tivemos um impasse. Cid Kageno simplesmente voltou pro passado, mas não estamos dizendo simplesmente o passado pouco tempo de distância não. O passado mesmo, na época que ele nunca imaginava nem ir nascer, né, e nem a Shadowgarden também. Estamos falando das ancestrais, da época das ancestrais da Shadowgarden, das heroínas que destruíram o culto dos diabolos. Só que algumas fatalidades aconteceram, tivemos grandes mortes nessa história, como o Cid morreu, a Delta também teve uma morte um pouco dolorosa e também, por último, tivemos a morte da Gama, cara. É um tanto quanto perturbador essa história, tá? E apesar de tudo, ela não tem um fim específico. Mas eu vou te contar tudo o que aconteceu e como que rolou essas mortes todas aí agora. Então prepara a pipoquinha, vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, a história em específico começa num grupo de bandidos que ainda estava ativo, tá ligado? E tava lá o Cid e a Alpha, todos eles já preparados para conter isso tudo. E esse grupo tava saqueando um grupo de comerciantes e como se eles estivessem passando despercebido. Eles estavam bêbados, chegaram lá agindo de uma forma totalmente descontrolada por conta do álcool, né? O que levou eles a acabar sendo um pouco pior do que normalmente seriam nessa situação. Então o líder dos bandidos ficou irritado e tentou atacar o Cid, só que eles foram totalmente destroçados. Não era o Cid que eles conheciam, mas sim a Alpha que estava lá no meio, né? De repente a Alpha apareceu confundindo todo mundo ali sobre o Cid tá ali ou não tá, e eles estavam mais precisamente na sede do culto dos diabolos, que estava sob investigação nesse momento. Mesmo trapaceando, a Alpha estava determinada a continuar a investigação dela. E o Cid continuou mantendo essa conversa aí. Enquanto eles conversavam, um membro do culto dos diabolos apareceu. Um dos primeiros filhos, né, chamado Nandagase, mano. Esse cara aí, eles sabiam que ele era o Nandagase e tal, e logo perceberam que a Alpha e o Cid faziam parte do Shadowgarden. Ele desafiou os dois, só que ele foi abatido pela Alpha. E depois disso aí, a Alpha e o Cid verificaram alguns itens trazidos pelos bandidos. A Alpha acreditava que tinha alguma coisa importante dentro desses itens, né? Mas pro Cid tudo era importante, porque poderia gerar lucro, dinheiro, que ele sempre gostou. Então eles começaram a ver e tal os itens valiosos, e quando verificaram lá, o Cid de repente sentiu uma enorme quantidade de energia mágica vinda de um objeto específico. E cara, ele não tinha sentido essa energia vindo de nenhum outro lugar antes. A Alpha pegou um relógio de bolso e a energia mágica parecia vir de lá. Aí a Alpha achou que era um artefato antigo, só que o Cid estava um pouco descontraído, se lembrando da sensação que ele teve quando sentiu a energia da Alpha também e da Victoria. A Alpha então chegou à conclusão de que os bandidos estavam interligados de alguma forma com o culto dos diabolos, querendo dar o relógio de bolso para Nandagase. Podia levar ele para o culto para se tornar um dos drones dos diabolos, mas por quê? A Alpha ficou chocada com essa conclusão aí que foi tirada pelo Cid, enquanto o Cid já sabia basicamente de tudo. Ele já tinha percebido que os bandidos eles levavam esses itens importantes e a Alpha elogiou o Cid por conta disso tudo. Daí o Cid ouviu uma voz super meio misteriosa, né, que surpreendeu ele. Mas a Alpha não ouviu nada. Essa voz começou a falar: "Venha, preciso da sua força." Ela parecia uma voz muito suspeita, só que o Cid não sabia de onde era, então ele concluiu que vinha direto do relógio de pulso. E aí ele começou a mencionar que essa voz, ela parecia como se fosse de um mascote querendo fazer um contrato com ele, sacou? Como acontece nos isekais. Pois é, deveria ser no trabalho do próprio protagonista principal cumprir um contrato, mas ele também queria ter um mascote desses aí, não é? Então, no final das contas, mesmo que ele seja o cara das sombras, ele vai se portar como protagonista principal nessa hora. Então, sem a linguagem direta, ele foi lá e colocou energia mágica naquele relógio de bolso, deixando a Alpha surpresa, porque ele tinha pensado que abrir o selo desse mascote que tinha, né, no relógio de bolso poderia ser algo perigoso. Só que o Cid é o brabo e a gente não ia fazer nada, nada ia vencer ele. Então ele foi lá, botou energia mágica e do nada o ponteiro do relógio começou a se mover pra trás, tá ligado? No sentido anti-horário, finalmente enviando eles pra um lugar completamente desconhecido. A Alpha ficou chocada, porque não só eles foram enviados, mas todos os membros da Shadowgarden também foram pra lá. Como a Delta, que estava comendo carne lá, né, e de repente foi enviada, a Eta, que ainda estava acordada, a Epsilon também, né, que deveria estar lá em Oriana, e também foi enviada pra lá. Beta, Gama, que estavam observando imediatamente todos os arredores desse estranho incidente que tinha acabado de acontecer, que eles estavam vivenciando,
Cara, todas as 7 Shadows mais o próprio Cid estavam ali, mas não só elas, tinha mais gente, a gente já vai comentar. A Zeta agora começou a pedir permissão para investigar, só que ela foi proibida pela Alpha, porque eles não sabiam onde eles estavam, e era muito perigoso eles se moverem sozinhos por ali. A Alpha deduziu que tudo isso aconteceu justamente porque o Cid alimentou o relógio de bolso com essa energia mágica. De repente, um terremoto começou a acontecer. Isso deixou a Delta muito interessada. Por quê? Porque tinha alguém forte o suficiente para causar esse evento ali. Então eles decidiram ir até a localização onde eles sentiram essa energia mágica e, chegando lá, encontraram a Alpha lutando contra uma figura misteriosa. A voz dela soava como se fosse a voz do Cid, que era considerado o mascote do relógio do bolso, esse bicho que estava aparecendo. A figura era simplesmente um monstro com um enorme poder mágico, que revelou um dos ancestrais dos personagens importantes do mundo de Kage no Jitsu, que havia lutado contra os Diabolos. Entre esses ancestrais que apareceram, tinha figuras como a ancestral da Beta, chamada Dueto, a ancestral da Epsilon, que se chamava Paint, a ancestral da Alpha, que era a Oliver, e da Zeta, que era a Lily. Ah, e também a ancestral da Alexia Midgar, que se chamava Freya, mano. Só que os 3 últimos que a gente comentou eram os 3 heróis do mundo de Kagejitsu. No entanto, os Diabolos consideravam, cara, esses ancestrais apenas uma pilha de lixo, figurantes naquele mundo ali. Os ancestrais também lutaram contra o exército de vampiros que sequestravam as pessoas para poder sugar o sangue delas, tratando eles como gados. E mesmo que os ancestrais tivessem importância, os Diabolos desprezavam eles. Oliver até ficou confusa com isso, quando de repente apareceu Yukimi, Claire, Rose, Victoria e Alexia Midgar no meio desse negócio. Elas apareceram, também foram enviadas para o passado, então a Oliver começou a suspeitar de quem elas eram. Certo que uma delas era membro do Shadows Garden, apareceu ali também, então era um lugar muito apropriado. Mas de repente a ancestral da Beta apareceu com o rosto inocente, com a cara de panqueca dela, usando um tom muito mais relaxado, Todos ficaram chocados, mas as reações diferentes, especialmente dois Diabolos, que ficou surpreso com o poder do Cid que estava lá, a magia do Cid já estava suprimindo o poder mágico. Os Diabolos ainda não podiam sentir a presença total dele, mas de alguma forma já era surpreendente. Por isso ele mudou o ataque para tentar destruir todos ali. Só que o ataque foi focado direto na ancestral da Beta, mas todos ficaram muito confusos, porque o ataque não teve impacto sobre os outros, só sobre Rose, Alex e Claire. Basicamente, elas desmaiaram. Elas ficaram surpresas porque o Cid desapareceu do nada. E a primeira pessoa a perceber isso daí foi a Delta. E ela ficou se perguntando, cara, cadê? Eu não consigo sentir o cheiro do Cid, nem nada. Já que o Cid tinha desaparecido completamente, a Alpha então percebeu que a energia mágica do Cid estava dentro do Diabolos. Porque ela podia sentir a energia mágica do Cid lá e basicamente ele tinha sido engolido pelo Diabolos. A Frey, nessa hora, ela explicou que o Diabolos tinha a habilidade de absorver a força de outras pessoas que possuíam energia mágica. Como o Cid, por exemplo, tinha uma energia mágica absurdamente incrível, o Diabolos usava essa energia para aumentar o seu próprio poder, sugando o Cid. E a Delta não entendeu do que ela estava falando, mas começou a insistir e avançar para atacar os Diabolos, chocando a Alpha. Não só a Delta, mas também a Beta, a Epsilon e a Gama perderam a cabeça quando se juntaram a ela no ataque. E a Alpha sabia que eles não conseguiriam vencer o Diabolos sozinhos, mano. Então pediu a permissão para atacar e a Alpha concordou. No final, a Alpha também se juntou a esse ataque e sentiu que, mesmo que os outros todos estivessem juntos, a Victoria também se juntando ao grupo lá, enquanto a Yukimi queria seguir eles, mas foi meio que confiada a cuidar da Rose, da Claire e da Alexia, que agora estavam inconscientes. Mesmo com isso tudo, mano, não ia dar pra chegar no fim e vencer o Diabolos. O único que poderia talvez fazer isso seria o Cid. Mas no final, os ancestrais viram as 7 sombras lá, junto com a Vitória atacando os Diabolos também, e queriam participar, aproveitando essa oportunidade, porque eles sabiam que as 7 sombras e a Vitória eram pessoas fortes. Só que, quando estavam prestes a se juntar a esse ataque, o exército de vampiros também chegou. A Yukimi ficou muito confusa, porque tinha tropas de vampiros de um lado e o Diabolos do outro. A Frey começou a explicar que os vampiros eram subordinados dos Diabolos e se moviam para lutar contra a igreja. Então a Frey sugeriu recuar, planejar tudo novamente, mas a Oliver e a Dueto não concordaram com isso, porque se elas fugissem, elas continuariam sendo perseguidas, e as pessoas comuns na cidade ao redor seriam todas envolvidas nessa briga. A Frey, nessa hora, continuou contando que a batalha estava ficando cada vez mais difícil porque o Diabolos estava ficando mais forte e absorvendo mais a energia mágica do Cid, que não tinha chance de vitória nem para elas agora. A Oliver disse que não importava se tivesse uma chance ou não, porque vencer ou perder era tudo ou nada. A Oliver era muito pragmática, sem emoção ou empatia no geral. E finalmente, os outros concordaram em atacar o exército de vampiros primeiro. A linha de trás seria cuidada pela Yukimi e as tropas da frente seriam lideradas pela Alpha. Então, quando acabou esse ataque
todo aí, a Alpha mesmo disse que mesmo algumas vezes esperava ser elogiada pelo Cid no final das contas. Bom, a Alpha ela ficou muito confusa depois de ser atacada pelo Diabolos. Eles deveriam estar na mesma situação que os outros 7 que estavam ali juntos, só que agora ela sentiu um déjà vu. A Delta estava em pânico, e assim como os outros 7 sombras, repetindo a mesma pergunta: aonde a gente está? Aonde a gente está? Aonde a gente está? E eles queriam atacar o Diabolos, mas as mentes dele estavam todas dispersas das garotas. A Alpha pensou que estava vendo o futuro, ou talvez que ela tivesse voltado para o passado. Só que no meio do caos, a Frey repetiu que o Diabolos tinha absorvido a energia mágica do Cid, o que deixou a Delta e o Oliver emocionados. E nessa hora, Oliver se apresentou, surpreendendo as 7 sombras ali e aumentando a confusão. Menos da Delta, né, que não entendeu basicamente nada do que estava acontecendo e ficou só emocionada. E isso causou um problema mais pra frente, porque a Oliver disse que eles precisavam matar o Diabolos. E a Zeta respondeu do nada que o Diabolos já tinha morrido há 1000 anos. Pô, porque eles viviam num futuro onde o Diabolos já tinha ido de ralo. Mas a Lily explicou que o Diabolos estava liderando um exército de vampiros. E a Delta não entendia ali toda essa conversa, ainda estava emocionada, porque era impossível perder o Cid para o Diabolos. E a Alpha tentou acalmar a Delta, dizendo que aceitar a morte do Cid era uma coisa que tinha que ser feita, porque ele já sabia qual seria o resultado final se atacasse o Diabolos de forma descuidada, entendeu? Mas aí, a Delta, como sempre, ria, dizendo que ele ainda não estava morto e tal, mas a Alpha lembrou do propósito do Shadowgarten, e os outros 7 sombras ali começaram a refletir sobre isso tudo. No final, a Alpha disse que sentia muito pela perda do Cid, que tinha se tornado a sombra mais poderosa do mundo, mas morreu na mão dos Diabolos. E isso acalmou a maioria, menos a Delta, que ainda estava emocionada. A Alpha continuou falando a Delta até que ela ficou tonta e a energia mágica da Delta começou a se descontrolar. A aura da Delta mudou e ela começou a perder a sanidade mental dela. Sem um bom senso, a Delta não conseguia distinguir agora quem eram amigos ou inimigos e começou a atacar todo mundo como se tivesse uma venda nos olhos. As 7 Shadows ficaram sobrecarregadas e até a Alpha sentiu que a força da Delta agora estava muito maior do que antes. Bem, aí é que a Alpha entrou em jogo, né? Ela sentiu que não seria capaz de vencer se tivesse uma luta contra a Delta e o Diabolos, e finalmente sugeriu recuar primeiro e reorganizar, fazer um plano para poder não dar ruim. Frey, a Oliver e as 7 sombras, sem a Delta, concordaram em levar os ancestrais para sua base. E agora eles faziam uma pausa porque a Alexa estava cansada, tendo acabado de acordar depois dela ter desmaiado junto com as outras lá por conta do poder absurdo que foi liberado lá pelo Diabolo. A Beta e a Epsilon então começaram nessa hora um debate, porque a Beta sugeriu gerenciar algumas informações que elas já tinham, mas a Epsilon não gostava do estilo de liderança da Beta. Padrão, que a gente já cansou de ver as duas discutindo, e a Alexa ficou observando essa situação e ela não acreditava que a cooperação do Shadowgarten, depois da Epsilon e da Beta, tivessem em conflito, sacou? Dueto acreditava que se não fosse por ela, o ataque dos Diabolos não teria atingido o Cid. Então, Paint começou a ouvir isso tudo aí e começou a falar ali a Dueto para não se culpar, senão ela ia se machucar. E aí a gente vê a conexão entre as duas heroínas do passado, né? Mesmo que estejam em conflito, elas têm uma conexão grande, totalmente diferente do que a gente vê nas ancestrais agora. Alex então pensou um pouco em Oliver e nos outros ancestrais, também fazendo parte do Shadowgarten, só que logo percebeu que eles não reconheciam bem os outros que estavam ali, então só gerenciando informações obtidas de lá. A Beta e a Alpha acreditavam que eles foram enviados 1000 anos para o passado, só que os ancestrais não entenderam o que ela queria dizer com isso. A Alpha também não entendia completamente o que estava acontecendo, mas tentou explicar esse fenômeno que ela estava vivenciando. Isso deixou a Alexia confusa, né? E não só ela, mas os outros também. A Alpha tentou explicar o fenômeno que eles experimentaram daquele relógio e mencionou as 7 sombras, explicando tudo lentamente para cada uma, para todos entenderem. E aí começou a fazer sentido. Considerando a todas as ações anteriores da Alpha, que poderia manter a calma quando o Cid não estava presente, é porque a Alpha viu todos morrerem enquanto atacavam o Diabolo e se perguntou como eles foram enviados para o passado. Então a Eta começou a explicar sobre os artefatos Jansaku, que eles poderiam criar pontos de salvamento num local específico. Porque basicamente o que eles viram foi a morte de todo mundo e já tiveram um loop temporal mais uma vez. E aí, esse artefato ele pode ser usado naquele relógio de bolso. Ou seja, em contraparte, a mesma pessoa que foi escolhida, que no caso seria a Alpha, ficaria num checkpoint, num loop temporal.
Inclusive, ele é o único que pode se lembrar de todos os eventos caso o tempo volte. Só que a ideia era, se ele pode voltar no tempo, então ele poderia voltar no tempo antes do Cid morrer, do Shadow morrer. Quando ouviu isso, a Alexa ficou chocada porque o Shadow tinha acabado de morrer. E isso trouxe muita surpresa pra Alexa porque, mano, pensa só, pessoas como o Shadow poder morrer assim do nada, a Alpha ficou aliviada porque ela estava acreditando que tudo o que estava acontecendo era um engano. E depois disso, a história mudou pra Alpha e pros outros continuarem a jornada. Eles simplesmente seguem para uma pequena aldeia que poderia acomodar eles. Mesmo que a Oliver hesite um pouco em trazer muitos estrangeiros pra lá, né, por conta da pressão da Alpha e de todos os outros, eles sabiam, tipo, alguma coisa tinha que ser feita porque elas poderiam ajudar a vencer o Diabolos. E foi aí que a Alpha pediu para eles pararem e tudo mais, só que já era tarde demais. De repente, a Delta apareceu e atacou a Alexa, fazendo ela desmaiar por causa da perda de muito sangue. Todos ficaram muito surpresos, né, porque não podiam sentir a presença da Delta, menos a Alpha, que imediatamente percebeu quando a Delta estava lá perto e começou a atacar. Houve uma luta entre eles, todos eles e a Delta, né? Durante essa batalha, mesmo que a Delta fosse superior, a Eta disse que a Delta ficou mais burra do que antes, e ela só pensava em atacar, mas os seus ataques eram muito mais fortes do que o normal. Provavelmente porque todos os instintos animais selvagens da Delta melhoraram. Vendo isso, bom senso e tal, a Delta não poderia perder. Então a Alpha sugeriu cercar ela e aí fazer uma emboscada. Mesmo que não tivesse certeza se podia parar a Delta ou não com esse plano, né? Ela foi lá e fez. De fato, o plano falhou miseravelmente. E eles não puderam parar a loucura da Delta. A luta durou a noite praticamente toda daquele dia. E no final, só a Alpha e Oliver estavam lutando contra a Delta porque foram as únicas que conseguiram ficar de pé. Enquanto o resto já tava todo mundo morto ou desaparecido. A situação tava crítica, irmão. Então a Alpha e a Oliver estavam muito cansadas e sem outra escolha decidiram segurar um ataque da Delta juntas. Nessa hora, Oliver e Alpha imediatamente atacaram a Delta com a intenção de matar, mesmo que os seus corações estivessem muito pesados fazendo isso agora, até chegar a sentir dor no próprio coração, tanto que quando a espada da Alpha penetrou lá o peito, o coração da Delta, a Alpha estava chorando, implorando por desculpas da Delta. Nessa hora, a Alpha sentia dor, decepção, tristeza, todos aqueles sentimentos negativos misturados no coração dela. Os pensamentos da Alpha fizeram com que ela não conseguisse conter os sentimentos. E a energia mágica da Alpha começou a sair instantaneamente, descontroladamente, fazendo com que todo o corpo dela sentisse dor. E aí, depois que a Delta de fato morre nas mãos da Alpha, a Alpha ficou muito triste e tal. Nessa hora, aconteceu um looping temporal de novo. Sim, eles voltaram no tempo, e isso, lógico, depois do Cid morrer, eles ainda não voltaram, mas estava todo mundo vivo. A Alpha parecia muito confusa, ouvindo a mesma conversa dos membros dos Shadows Garden lá de novo, que entraram em pânico depois que o Cid acabou de morrer. Eles começaram a perder a cabeça, só que, quando viu que a Delta ainda estava viva, a Alpha se afundou numa tristeza por ela ter matado a Delta no passado, e ela se lembrou claramente do momento em que ela matou com as próprias mãos. A Gama até pensou que a Alpha estava assim por causa do Cid e tal, não por causa da Delta, porque ninguém se lembrava dos eventos que tinham acontecido um tempo atrás, antes do loop temporal ocorrer. A única que ficou com isso na mente foi a Alpha, que foi o que a Eta tinha falado. Ficou claro que as pessoas não poderiam lembrar desses eventos antes do loop temporal. E todo mundo pensava muito ali na Alpha, por exemplo, que estava impressionada com o incidente do Cid ter sido sugado pelo Diabolos. Isso fazia sentido, já que a Alpha era o mais próximo do Cid e já estava ali com o Cid há muitos anos. Ela foi a primeira das Shadows. A Delta então encorajou a Alpha e disse que o Cid ainda não estava morto. E aí, quando a Frey e a Oliver falaram sobre o poder devastador dos Diabolos, a Delta ficou muito irritada com elas, porque estavam basicamente ignorando toda a situação. E quando a Oliver se apresentou ali, a Frey explicou os poderes dos Diabolos, mencionando que o inimigo que eles estavam enfrentando era muito mais forte, todos, menos a Alpha e a Delta, ficaram chocadas. E a Alpha já sabia por causa do loop temporal, enquanto a Delta não sabia de nada, porque ela não estava simplesmente entendendo nada do que eles estavam falando, entendeu? Então a Alpha fortaleceu o coração da Delta, acreditando que se ela chegasse e falasse pra Delta, pô, o Cid morreu, tem que aceitar e tudo mais, ia acabar acontecendo tudo aquilo de novo. Pra ela evitar de acontecer aquilo da Delta simplesmente perder o controle dela, ela falou que depois eles vão resolver esse problema. A gente vai chamar, ela chamou os membros dos Sete Sombras ali e falou que o Cid ainda tá vivo e que ele poderia ser reativado. No início a Delta até ficou um pouco confusa, mas ela entendeu que o Cid ainda não estava morto e que esse era um plano muito maior que ele poderia fazer no futuro.
Então, tudo bem, as coisas ficaram de boa. A Zeta até questionou um pouco da decisão da Alpha, mas ela afirmou que estava tudo bem e essa era a melhor decisão. Então depois disso, a Alpha e os outros voltaram para casa da Oliver, né? E a Alpha recomendou recuar por causa da chegada da equipe de vampiros também. E aí beleza, foram para lá. Só que o pior aconteceu ali, naquele momento. Quando eles voltaram, eles entenderam que precisavam pesquisar um pouco mais sobre esse relógio de bolso e deveriam saber como voltar para a época que eles estavam. Alguma forma tinha deles voltarem para lá quando tudo foi explicado. Só que o problema é que, como eu disse para vocês, nesse momento quem se virou contra eles foi a Gamma. Do nada a Gamma apareceu esfaqueando a Claire, sacou? E aí, mano, tudo começou a desandar daí pra frente. Ela acabou matando a Claire no final das contas e isso começou a pesar pra todo mundo. Só que a Gamma, ela estava muito mais forte. A galera tentou conversar com ela, falar de boa, mas cara, a Gamma não queria saber. Ela se considerava, entre aspas, a mais fraca do Shadowsguard. Por mais que ela não tenha sido detectada por ninguém, ela estava no modo demônio dela e ninguém conseguia sentir a presença. Todos entraram em pânico, ficaram confusos. O pânico da Alpha era diferente porque sabia que o futuro estava mudando ali, como se fosse um efeito borboleta. Então rolava fazer essa mudança. Só que a Gamma, que tinha perdido o controle, né, substituído a Delta agora, ela ainda continuava sendo a Gamma no final das contas. Ela era diferente do normal, como eu disse pra vocês, estava mais forte, mas do nada, ela simplesmente foi andar pra frente, escorregou e caiu em cima da própria espada e morreu. Sim, a Gamma morreu. Ela se matou, né? Continuou sendo forte pra caramba, mas era a Gamma desastrada que sempre foi. Então todo mundo ficou olhando pra ela, tipo, caraca, mano, que vacilo. Pois é, no final das contas, rolou esse loop temporal de novo e eles voltaram. E aí apareceu pra gente 4 pessoas misteriosas conversando ali, discutindo sobre magia. A primeira pessoa mencionou que a magia negra, que eles transformaram as pessoas em demônios. A segunda disse que era só uma magia furiosa ali, sem controle e tal. E a terceira pessoa falou sobre a busca por força. E a quarta afirmou que esse poder e o grande objetivo dele estava cada vez mais perto. O que pode nos indicar que essas 4 pessoas sejam os Diabolos, ou os criadores dos Diabolos, conversando por trás das contas. Como o evento acabou por aí, não tivemos mais volta do Cid nem nada do tipo, a gente também finaliza por aqui. Mas comenta aí, você acha que o Cid seria capaz de morrer e que as meninas talvez consigam salvar ele de dentro dos Diabolos? Quero saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, capricha no like, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho também, pra gente continuar compartilhando isso daqui juntos. Kage no Jitsu já vai ter um filme pra gente, tá? Eu não esqueci desse filme não, e é lógico que eu vou comentar tudinho pra vocês. Muito obrigado, galera. Beijo no coração de vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Então, se inscreve e ativa esse sininho. Tamo junto, até a próxima aí. Valeu!